Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim um dia das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos. E estamos aqui neste momento, em primeiro lugar e acima de tudo, para agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus pela vida. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades que porventura estejamos passando, dificuldades que com certeza ainda iremos enfrentar ao longo da nossa caminhada, é preciso que mesmo assim agradeçamos, mesmo assim e apesar de tudo, porque estas dificuldades são as professoras que necessitamos para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Por isso agradecemos a Deus e é preciso que agradeçamos a Deus constantemente. Agradeçamos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição por graça e misericórdia dele, nosso Pai de infinita bondade, que nos concedeu mais uma oportunidade ligados a este instrumento. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. Aos espíritos amigos, estes que nós os conhecemos e os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, mas precisamos também agradecer-lhes. Apesar de não sabermos e não conhecermos estes amigos pelo nome, mas constantemente eles estão caminhando conosco e por isso agradecemos a cada um deles que em nome de Jesus estão constantemente a nos auxiliar. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo de O Livro dos Espíritos, mais uma questão estudaremos hoje. Estamos estudando acerca de cara metade ou de alma gêmea ou de metades eternas. Será que existe realmente esta figura de metade? Será que Deus criou alguma coisa incompleta? Será que você foi criado ou criada de forma incompleta, que a sua outra metade, a outra metade da maçã, está em um outro lugar, se você ainda não encontrou esta outra metade? Será que Deus, na sua sabedoria infinita, criaria alguma coisa ou criaria algo que fosse incompleto? Então, assim, Kardec questionou a espiritualidade superior neste item 299, que se encontra no livro segundo ou segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata acerca da vida espírita, no capítulo 6º. Então Kardec formulou o questionamento da seguinte maneira: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Da mesma forma, nós também usamos essa terminologia ou esta expressão aqui na Terra acerca da sua cara metade ou a metade da outra criatura. Então, assim, Kardec quis saber
O que realmente isto significa, o que se deve entender, qual o sentido desta expressão metade que muitos espíritos utilizam ou utilizavam no plano espiritual e bem como nós utilizamos aqui na Terra. E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: a expressão é inexata, a expressão está errada. Não existe no sentido mais amplo e profundo. Existe, sim, no sentido filosófico, conforme estudaremos na sequência com o espírito Miramês. Mas no sentido exato do termo, não existe isto. Então é por isto que os espíritos amigos responderam a Kardec que a expressão é inexata, é incorreta, está errada. Se um espírito fosse, eles acrescentam, se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, se um espírito fosse a metade do outro, em estando estes dois separados em locais diferentes, em reencarnações diferentes, por exemplo, um reencarnado e o outro no plano espiritual, os dois estariam incompletos. E onde ficaria ou onde estaria, de que forma nós classificaríamos Deus, já que a espiritualidade superior nos informa que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Será que a inteligência suprema iria criar uma alma ou iria criar alguma coisa incompleta, sendo que uma metade está em um local e a outra metade estaria em outro? Como ficariam os espíritos que avançassem mais rapidamente e o outro ficasse na retaguarda se um fosse a metade do outro? Ficariam ambos eternamente ou por séculos, milênios, quiçá milhões de anos, separados um do outro? Então, assim, a espiritualidade amiga respondeu a Kardec que Deus não faria isso. Deus não fez isto. Deus não criou nada incompleto. Não criou uma metade aqui e uma outra acolá. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 299 acerca desta metade, para, na sequência, ampliarmos e aprofundarmos um tanto mais as reflexões filosóficas acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, estudando cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos. Já estamos na parte final do volume 6º. E esta questão 299, os comentários de Miramês acerca dela estão no capítulo 44 do volume 6º, que tem como título Metade. Então, Miramês, amparado e sustentado pela espiritualidade superior, juntamente com o médium João Nunes Maia, ambos trabalhando conjuntamente, trabalharam muito conjuntamente, eles escreveram da seguinte maneira os comentários a esta questão 299. Essa questão, diz Miramês, e anotou assim João Nunes Maia, essa questão sobre uma suposta metade foi muito bem respondida pelos espíritos superiores a Kardec. Ela é oriunda da mesma fonte da alma gêmea. Então aqui Miramês informa e esclarece que a resposta dos espíritos amigos a Kardec, ela está perfeita. Deus não criaria uma alma pela metade, conforme nós encontramos na resposta desta questão.
E aí Miramês segue dizendo que quando se chama de metade ao espírito que acompanha outro com profunda afinidade, que aí é importante lembrar que este espírito, este termo que Miramês aqui utiliza, que um espírito que acompanha outro com profunda afinidade, quer esteja ele, isso vale para quer esteja ele no plano espiritual ou aqui no plano físico, porque muitas e muitas pessoas, muitos e muitos corpos que estão aqui na Terra, animados por espíritos altamente simpáticos um pelo outro, estão nesta condição de afinidade, tal qual se fosse a metade um do outro. Então, assim, Miramês acrescenta da seguinte maneira, e se referindo à fusão de sentimentos análogos. Então, aqui ele fala desta metade ao espírito que acompanha o outro com profunda afinidade, em se referindo à fusão de sentimentos, ou seja, os sentimentos são quase que iguais, são análogos. E se aceitamos que os dois formam um pelos laços do coração, entendemos que, apartando-se ambos ficam incompletos. Então, assim, nós encontramos aqui na Terra criaturas desta forma, casais que estão juntos há muitos e muitos anos, há décadas, ou mesmo não sendo casais na condição de cônjuges, mas pessoas que possuem esta afinidade, quando um está longe do outro, ambos ficam desnorteados. Então, assim, como se estivessem incompletos. Então, assim, Miramês nos lembra que são os laços do coração, que, apartando-se, ambos ficam incompletos. Assim, essa expressão, metade, ela é somente filosófica. Ela não é real. Ela é apenas filosófica, ficando no abstrato, porque, na verdade, o espírito é individual e indivisível. Não tem como ser diferente. O espírito é individual e indivisível. Não tem como e não existe forma de se dividir um espírito, de um espírito formar dois. É por isso que os espíritos amigos, quando foram questionados acerca dos pais, se os espíritos que animam os corpos dos filhos são formados de parte dos espíritos dos pais, e eles responderam que não, porque o espírito é indivisível. O pai, a mãe, eles doam o material biológico para a formação do corpo físico, mas o espírito já estava formado. O espírito que anima ou que irá animar a partir do momento da concepção, aquela criança que virá na condição de filho daquele casal, aquele espírito já existia antes da reencarnação, antes de se ligar àquele corpo, aquele corpo que irá iniciar a sua formação. Então é por isso que aqui Miramês lembra que o espírito é individual e indivisível. Não existe, espiritualmente falando, um espírito ser a metade do outro ou parte do outro. Eu ter que doar uma parte minha para completar a parte do outro, ou vice-versa. Ou eu doar, espiritualmente falando, uma parte minha do meu corpo espiritual ou da minha essência para a formação de um novo espírito. De forma alguma, quem faz isto é Deus. O espírito é criado por Deus, individual e indivisível, bem como imortal. E ainda ele acrescenta, e o amor, como já dissemos, deve ser universalizado, força essa que nos une a todos
e todos a Deus. Então, o amor deve ser universalizado, força que nos une a todos e a Deus, a fonte criadora, mantenedora, sustentadora de tudo e de todos. Na verdade, acrescenta Miramês, na verdade, nunca podemos viver separados dos outros espíritos. Então, filosoficamente falando, conforme aqui acrescenta Miramês, nós somos a cara metade de todos os espíritos, porque nunca podemos viver separados dos outros espíritos, estamos sempre juntos, em toda parte, tanto na Terra como no mundo espiritual, e é pelo conjunto que vivemos felizes, buscando a felicidade em Cristo Jesus. E ainda ele diz que a expressão cara metade na Terra geralmente é usada entre os casais, significando que é a metade do outro nos compromissos assumidos ante a vida material, ou seja, uma metade minha e uma metade sua. Então, assim, ele diz e explica acerca desta expressão cara metade, que na Terra geralmente é usada entre os casais, significando que é a metade do outro nos compromissos assumidos ante a vida material. Depois, a própria lei da reencarnação leva-os a buscar a outra metade em novos compromissos. Então, não é aquela metade que nós estamos, ou que iríamos, ou que fôssemos classificar, ou que estamos classificando no momento, que será a minha metade eternamente. É a minha metade nos compromissos assumidos nesta existência. Em cessando esta existência física, cada um retorna para o mundo espiritual, e não tendo mais compromissos juntos, cada um buscará em outros pontos compromissos com outras criaturas e que ali formarão outras metades nos compromissos, obrigações essas que os conduzem a um amor maior, ou seja, ir ampliando este amor para universalizá-lo, de modo que esse amor cresça, buscando abranger a tudo e a todos. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira: é a mesma coisa que se pode entender nessa linguagem tão comum entre os casais. Linguagem comum que nós usamos aqui na Terra é o meu, o seu, a minha, o meu, ou seja, como se fosse uma posse, um pronome possessivo que nós usamos como se isso fosse real. Mas na verdade não é real, porque ele diz: é a mesma coisa que se pode entender nessa linguagem tão comum entre os casais. Minha mulher, minha esposa, meu marido, e assim sucessivamente. E aí ele segue dizendo: não se pode julgá-la, ou seja, julgar essa expressão na profundidade do termo, porque na profundidade do termo não existe na prática o meu, o seu, a minha mulher, o meu esposo, a minha esposa. Então ele diz que é apenas figura de expressão. Ninguém tem a posse de ninguém. Então, quando usamos a terminologia ou a expressão minha mulher, meu marido, meu companheiro, minha companheira, minha esposa, não podemos julgar esta expressão na profundidade do termo. É apenas uma figura de expressão, porque ninguém tem a posse de ninguém, porque se hoje estão juntos, se hoje nós estamos juntos, nos compromissos assumidos no mundo espiritual, amanhã nós estaremos separados pela lei divina e universal da reencarnação. Então não existe na prática, no sentido mais profundo da expressão, não existe o meu, a minha mulher, o meu marido e assim sucessivamente, conforme já falamos, porque amanhã, hoje nós estamos juntos, mas amanhã nós estaremos separados
pela lei divina e universal da reencarnação. Não vamos entender cara metade, ainda esclarece Miramês, não vamos entender como cara metade uma realidade, como se fosse de fato uma metade do outro. Não é isto. Então ele deixa bem claro, não entendamos cara metade como sendo a metade do outro. Assim, a criatura humana seria incompleta, ou o espírito seria incompleto, e Deus, sendo Deus, faz tudo completo, faz tudo perfeito. E ainda encontramos mais esclarecimentos de Miramês quando ele diz que a luta da fraternidade é fazer desaparecer o egoísmo. Então a luta da fraternidade é fazer desaparecer o egoísmo, ao passo que a luta do perdão é fazer desaparecer a vingança, bem como a luta do amor é fazer desaparecer o ódio. O Evangelho, e em assim sendo, o Evangelho, em muitas falas nos traz muita figuração, muita figura de linguagem. Jesus falava por parábolas, de sorte que os ensinos pudessem varar os séculos, os milênios, e chegar até os dias atuais, até os dias de hoje, trazendo a mensagem no seu fulgor primitivo. Então estamos aqui neste momento, nesta existência carnal, e precisamos aproveitar esta oportunidade, trabalhando fraternalmente, auxiliando no desaparecer o egoísmo, trabalhando constantemente, praticando o perdão, para auxiliarmos no desaparecimento da vingança, trabalhando constantemente, lutando constantemente, praticando o amor verdadeiro, auxiliando assim no desaparecer o ódio. E aí, Miramês diz que a simpatia é unidade do amor. A simpatia é a unidade do amor que marca a individualidade, mesmo sendo ela nascida dos sentimentos inferiores, se pode deixar de ser simpatia no meio dos espíritos que desconhecem a verdade. Prova que os dois que antes simpatizavam entre si não eram parte um do outro. Então, um espírito simpático ao outro e vice-versa, um não é parte do outro só pelo fato de serem simpáticos. Porque a antipatia os separa e eles podem viver bem, cada um em seu lugar diferente. Então, se hoje eu estou na condição de simpatia, ou estou simpático a uma outra criatura, a um outro espírito, não quer dizer que eu seja a metade dele ou dela, ou que ele ou ela seja a minha metade. Porque amanhã pode ter um desentendimento e gerar uma antipatia, e aí ficaríamos separados, ou ficaremos separados, uma metade em um lugar e a outra metade na outra. Sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos já falaram, Deus não criou nada desta forma. Deus criou tudo completo, tudo perfeito ou perfectível. Os que amam e são evoluídos, em todos os seus semelhantes, os que amam e são evoluídos encontram em todos os seus semelhantes irmãos que devem dar as mãos em todos os serviços da fraternidade. Então aquele ou aquela que verdadeiramente ama, encontra irmão em todos os ambientes. Se encontrarmos alguém com o ideal do bem, na firmeza de todos os propósitos inspirados no amor, tenhamo-lo como nossa metade e copiemos
e copiemos seus feitos, porque isso é bom para a nossa paz interna. Então, se temos Jesus como referência, como guia e modelo, tenhamos Jesus como a nossa metade e copiemos os seus exemplos. E aí Miramês encerra estas reflexões profundas e maravilhosas acerca deste assunto da seguinte maneira: devemos compreender que Jesus dirige todo o rebanho da terra. E ele disse, continua dizendo para todos nós, acerca deste rebanho, que das ovelhas que o Pai lhe confiou, que é todo este rebanho, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Então é por isso que Jesus está na condição de guia e modelo, está nesta condição do pastor deste imenso rebanho aqui na terra. Então, em Jesus sendo o pastor deste rebanho terreno, todos nós somos suas ovelhas, na condição de irmãos, de irmãs menos esclarecidos, menos esclarecidas, e todos nós, incluindo Jesus, somos filhos de Deus. Então Jesus é o pastor deste rebanho e nós somos as suas ovelhas, e cada uma dessas ovelhas, mesmo individualizadas pela sua formação ou por suas formações, todas elas, ou as ovelhas que somos nós, todos nós estamos ligados às outras ovelhas pelo amor de Deus. Todos juntos formamos uma corrente divina. Então aqui Miramês nos falou acerca de um rebanho, que todos nós fazemos parte desse rebanho, cada um de nós é uma ovelha deste rebanho, cujo pastor é Jesus, e que Deus é o Pai, somos filhos do amor de Deus. E por último, Miramês fala que nós formamos uma corrente divina, e cada criatura, esteja ela no corpo físico ou fora dele, cada criatura nesta corrente divina representa um elo. Estejamos presos uns aos outros pelo amor de Deus. Então nós formamos e fazemos parte desta corrente divina, sendo cada um de nós um elo desta corrente. Sendo assim, não tenhamos dúvida de que todos nós estamos presos uns aos outros pelo amor de Deus. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões acerca deste assunto, porque ainda existem outras questões acerca desta metade, mas muitos outros assuntos serão abordados nos nossos próximos encontros. Abraço fraternal, em nome do Senhor Jesus.